hoje mais um podcast, Ponto de Equilíbrio, produzido pela Caixa de Assistência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E hoje temos o prazer de receber aqui o Dr. Antônio Velasco, médico psiquiatra, e a doutora Juliana Rodrigues, médica cardiologista, ambos atendendo lá no quarto andar do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e contribuído muito, né, para nosso trabalho de saúde dentro da Camperge. O tema de hoje é o que mata o coração. Procuramos saber aqui quais as medidas, qual o comportamento das pessoas. Então, hoje, com um programa cujo tema é Sabemos o que mata o coração, por que não mudamos? E por isso, temos aqui a Juliana Rodrigues para nos esclarecer sobre os motivos, né, de saúde e doenças cardíacas. Sabemos que é o que mais mata ainda no mundo. E o doutor Antônio Velasco para falar um pouco sobre mudança de comportamento. Né, por que, o que leva, o que faz com que as pessoas mudem realmente seu estilo de vida. Juliana, explica para a gente, fala um pouco sobre o coração, sobre o que tem produzido a morte de tantas pessoas no mundo. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho sobre as doenças cardiovasculares, né? E ainda é a principal causa de morte no mundo hoje em dia. E isso é há mais de 50 anos, infarto, AVC, são as principais causas aí de morte no mundo. A OMS estima que por ano cerca de 20 milhões de pessoas morrem de causas cardiovasculares, cerebrovasculares, né? Então, a cada 3 pessoas que morrem no mundo, aproximadamente uma pessoa é por essa razão. Então, é um tema de extrema importância, né? E eu trouxe aqui alguns dados interessantes para a gente discutir um pouco. Existe um estudo na cardiologia, que é um estudo bem famoso, chama Interheart. Ele foi feito há mais de 20 anos, em 2004. E esse estudo, ele avaliou quase 30 mil pessoas no mundo todo, em todos os continentes. E como é que funcionou esse estudo? Ele entrevistava uma pessoa, por exemplo, na África, uma mulher de 40 anos que sofreu um infarto. E aí ele entrevistava mais de 30 perguntas sobre os hábitos dessa pessoa. E ele pareava com uma mulher de 40 anos, do mesmo país, do mesmo lugar, que não tinha tido um infarto. E as mesmas perguntas eram feitas. E assim ele fez em todos os continentes, com quase 30 mil pessoas. E esse estudo identificou os principais 11 fatores de risco cardiovasculares, né? Que é a idade. Idade, infelizmente, a gente não muda, né? Amanhã, inclusive, eu estou completando aí mais um ano de vida e a gente sabe que a gente só vai para frente, né? Genética, que é outra questão que a gente ainda não muda também, a gente ainda não tem intervenções diretas para fazer em cima dos genes, mas os outros 9 fatores de risco são todos modificáveis. Tabagismo, ingestão de álcool, depressão, estresse, como que a gente lida com isso, sedentarismo, uma alimentação ruim, e as doenças crônicas, que são as principais associadas ali ao infarto, que hoje a gente consegue diagnosticar de forma precoce, né? Hipertensão, colesterol alto, diabetes, mas ainda é um desafio no consultório você fazer uma pessoa que não tem nenhum sintoma entender que ela precisa tratar aquilo, controlar aquilo, para que lá na frente ela não tenha um problema maior, né? Então, baseado nesse estudo, há mais de 20 anos a gente sabe quais são os principais fatores de risco cardiovasculares, né? Mas por que que as pessoas não... As pessoas se conscientizam disso, né? Mas por que que é tão difícil assim mudar esses hábitos? Doutora Juliana, eu achei interessantíssimo na sua fala que alguma das causas, né, do problema cardíaco são causas da área de tratamento da psiquiatria, né, como ansiedade, depressão, além de, uma vez esclarecida a pessoa, ser necessário também uma mudança de hábito. Doutor Antônio Velasco, qual a experiência que o senhor nos traz, qual o conselho que o senhor pode nos dar para os nossos beneficiários da Camperge para que cuidem melhor do coração? Bom, primeiro, obrigado de novo pelo convite, Eduardo. Obrigado, Juliana, também por esse bate-papo. A gente poder falar de saúde, né? Como até eu conversei no nosso último encontro, saúde física, emocional, é tudo a saúde do corpo, né?
E é muito importante esse tema que a gente está trazendo, porque os fatores modificáveis, eles são praticamente todos comportamentais. A gente entende que a doença, né, cardiovascular, além dos fatores genéticos, ela é uma doença do comportamento, né? E isso aparece muito na prática clínica. E tem alguns fatores que influenciam, né, dificuldade de mudar esses comportamentos, tanto o lado contemporâneo, a sociedade que a gente vive hoje, como também algumas pegadinhas cognitivas que o nosso cérebro pode fazer e que atrapalham nesse engajamento, nessa modificação mais eficaz. Então, a gente hoje vive num mundo contemporâneo, nós que vivemos em grandes cidades, com muito trânsito, submetidos a fontes de estresse crônico, com uma grande quantidade de alimentos ultraprocessados, né? O nosso organismo nunca viu, o ser humano nunca viu tanto alimento rico em açúcar, gordura e ultraprocessados igual a gente vê hoje em dia. Temos demandas de trabalho intensas, temos fontes de distração cognitiva, como excesso de estímulos, redes sociais, luz, comparações que às vezes fazemos também nas redes sociais. Então, isso tudo atrapalha o cérebro a ter um foco específico e conseguir modificar esse comportamento. Então, tem até alguns estudos que eles mostram que até uma forma da gente ter uma empatia com os pacientes aí que têm uma dificuldade de engajar né, em mudar o comportamento, é que a nossa sociedade evoluiu num ritmo diferente da nossa biologia. Então, o nosso organismo não evoluiu ainda, não sei se evoluirá, a ponto de absorver a quantidade de açúcar e gorduras que tem no alimento. Então, isso é a parte, digamos, externa que nos atrapalha, né, a mudar esses comportamentos. Ainda nesse tema, né, de alimentos, a gente hoje sabe que açúcares, gorduras, saturados, eles têm um potencial de adicção, né, de vício, de atuar no nosso cérebro, no sistema de recompensa, na parte comportamental e viciar. Isso dificulta a pessoa de modificar esse hábito, né? E existe também a parte intrínseca, né? Então é sempre importante, quando tem algo do comportamento a ser entendido, entender o que é ali da cognição, ou seja, do pensamento que está vinculado a esse comportamento, né? Então, seja um comportamento de uma desesperança, porque a vida inteira fui sedentário, não vou conseguir mudar agora com 40, 50, 60 anos, o que não é verdade, a gente consegue mudar o comportamento. Hoje entende-se que o cérebro ele tem uma plasticidade, ou seja, ele é modificável através de hábitos ao longo de toda a vida, seja por o que a gente diz de uma dissonância cognitiva. Então a pessoa ela tenta compensar o pensamento com alguns raciocínios do tipo: meu avô fumou, mas faleceu com 90 anos. Não é a mesma coisa, né? Os nossos avós não viveram na mesma sociedade que a gente vive hoje, né? Ou o avô faleceu por uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ou por um infarto, ou por essas inflamações vasculares e cardíacas, né? E como que a gente pode, então, mudar isso que atrapalha o comportamento, né? Então, geralmente, mudanças pequenas, constantes e graduais, tá? Então, o que hoje a gente entende na medicina do comportamento é que tentar mudanças mais abruptas pode funcionar, mas é muito mais difícil. Exige uma disciplina enorme, exige a pessoa ter muita disponibilidade ali de recursos. Então, geralmente, mudanças pequenas. Então, a pessoa está totalmente sedentária, começa fazendo uma caminhada de 15 minutos com um alongamento e uma mobilidade. Eu gosto muito da mobilidade. Estica, levanta e vai trabalhando a articulação e vai progredindo. E aí busca, né, uma academia ou então algum exercício mais dinâmico que goste, uma natação, uma dança, uma música. E a mesma parte para a alimentação. Come doce todos os dias. Então, vai botando aos poucos, ou não come nenhuma salada. Começa introduzindo uma cenoura ou algum alimento assim mais fácil, mais palatável e vai avançando aos poucos. Então, a mudança do comportamento é sempre aos poucos e gradual e constante. E, claro, também sempre investigar se a pessoa tem algum transtorno psíquico associado, né? A gente sabe quadros de depressão, por exemplo, e muitas vezes eles vêm acompanhados do que a gente chama de uma diminuição da energia. Então, a pessoa não consegue ter energia para mudar. Então, precisa tratar a depressão. E quadros de ansiedade, aí tem muito aquela alteração cognitiva, né? É que a gente chama de viés do tudo ou nada. Então, ou eu vou mudar tudo ou não vou mudar nada e não consegue avançar. Então, os quadros de transtorno psíquico, eles precisam ser tratados.
Doutora Juliana, existe uma metáfora que diz mais ou menos assim: quando a pessoa tem um infarto, de duas uma, ou ela morre, é fatal, ou ela sobrevive. Quando sobrevive, é como se ela ganhasse uma nova certidão de nascimento. Então, aproveitando essa metáfora, eu lhe perguntaria, como se torna a vida da pessoa após um infarto? Quais as consequências, quais as mudanças que decorrem? Isso eu pergunto para que possam as pessoas, né, terem esse cuidado por amor à vida e para evitar essa mudança abrupta de vida. O que elas podem poupar, o que elas podem evitar se fizerem esse esforço que o Dr. Antônio Velasco acabou de nos informar. O que a gente via antigamente é que um paciente, uma pessoa sofria um quadro de infarto e muitas vezes era fatal, né? Hoje em dia, com o avançar aí da medicina, hoje em dia a gente consegue diagnosticar de forma mais precoce, a gente consegue tratar de forma mais eficiente, né? O tratamento para infarto hoje em dia é muito melhor. Então, o cenário que a gente vê hoje é um pouquinho diferente do que acontecia no passado. A pessoa antigamente tinha um infarto e pronto, aquele era o evento final dela. Hoje em dia, a pessoa tem um infarto e aí ela continua mantendo os seus hábitos ruins. Daqui a 10 anos ela tem outro infarto e aí ela trata de novo aquele infarto e ela mantém os seus hábitos ruins e quase que vira um assunto no almoço de domingo, né? E a pessoa senta na mesa com a família e fala: caramba, tive internado, tive um infarto. Virou um assunto corriqueiro. As pessoas parecem que banalizam hoje em dia mais isso, né? Mas assim, o infarto causa sequelas extremamente graves no coração, né? A insuficiência cardíaca, que é uma síndrome final das doenças cardíacas, isso faz com que a pessoa perca totalmente a qualidade de vida, né? O coração ele funciona igual uma bomba, que joga sangue para frente, faz aquele bombeamento do sangue para o nosso corpo. E quando essa bomba começa a perder força muscular, isso a gente chama de cardiopatias dilatadas, né? Então, ao mesmo tempo que aquele sangue não vai para frente, a pessoa pode ter sintomas de baixo débito, por exemplo. Pressão cai, ela sente tontura, ela não aguenta fazer um esforço físico, ela fica cansada para fazer qualquer coisa. E quando a bomba não joga o líquido para frente, esse líquido engarrafa para trás. E atrás do nosso coração está o pulmão. Então, isso pode dar água no pulmão, que é o que a gente chama de edema pulmonar, né? Então, isso pode dar falta de ar na pessoa. E, de novo, essa incapacidade de fazer um esforço, ter falta de ar, né? Então, a qualidade de vida dessas pessoas pós-infarto pode ficar muito comprometida se elas desenvolvem quadros de insuficiência cardíaca, principalmente, né? E uma coisa que eu bato bastante na tecla no consultório, quando a gente diagnostica uma pressão alta, diabetes ou um colesterol alto, é sobre a necessidade de um tratamento precoce daquelas doenças. E aí, muitas vezes eu escuto assim: ah, mas eu não quero tomar um remédio para o resto da minha vida, né? E eu sempre bato nessa tecla, porque hoje é um remédio, mas se você infartar, são no mínimo 5. Então, assim, é uma polifarmácia que acontece com esses pacientes também, que é desafiador, né? Porque os remédios não são isentos de riscos, de efeitos. Então, ainda tem essa questão, né? Que é custosa para os pacientes, não são remédios baratos. É uma polifarmácia ali que tem suas interações, tem seus efeitos colaterais, e sem contar em todo esse outro contexto aí que eu falei. Um mínimo de 5 medicamentos, né, após um infarto, é algo que, no mínimo, traz uma mudança de costume, de vida. Imagino que a mudança alimentar e comportamental, né? Sem dúvida. E, doutor Antônio Velasco, voltando para essa questão comportamental, em que esse podcast nos elucida muito, né, da correlação entre hábitos de vida e saúde do coração ou doença, né? O que o senhor poderia também nos orientar as pessoas, de sinal de alerta para que pudessem, de fato, assimilar ou incorporar em suas vidas hábitos que fossem capazes de resguardar melhor a saúde do coração dessas pessoas? Muito importante, Dato, porque a gente também compreende que todos esses fatores que a gente chama de risco cardiovascular, eles trazem risco para todo o organismo.
Então, por exemplo, sedentarismo, colesterol alto, má alimentação, fumar, bebida alcoólica, aumenta, dentro da área da mente, por exemplo, o risco para demências. Então, é sempre importante, né? Dos sinais de alerta, tem uma percepção que muitas vezes a pessoa percebe quando ela está adoecida. Na grande maioria das vezes ela percebe que ela está adoecida. O corpo está mais lento. É mais difícil levantar. É mais difícil pegar aquele objeto que está alto no armário. É mais difícil caminhar e ir até a padaria, subiu 2 lances de escada, está mais cansado que o habitual. A pessoa percebe. O que é muito importante é manter, a gente tem falado muito dessa palavra, o engajamento. Eu também gosto de usar a esperança, o foco, a motivação de que esses fatores são modificáveis. Então, os hábitos são modificáveis. Isso é muito importante. A gente cria hábitos e a gente tem a capacidade de modificá-los. Algumas pessoas com mais facilidade, outras com menos, né? A gente sabe que né, a diferença grande de renda, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade extrema vão ter mais dificuldades, e pessoas que têm mais acesso à saúde, a fazer uma atividade física, conseguir melhorar a alimentação. É importante ter a consciência de que tem esse acesso e, e mudar, né? Tem o lema do programa Família e Equilíbrio, que é um outro programa em parceria nossa, que é compreender é o primeiro passo para cuidar. E eu tenho muito esse pensamento forte, acredito que em todos os passos da vida. Então, a gente conseguir nomear, a pessoa entender o que está acontecendo, e aí ver as estratégias para mudar, e aí volta, né? Mudanças pequenas, graduais, sustentáveis. Então, estou sentindo uma dor que eu não sentia antes, seja para meu joelho está doendo porque eu estou há 3 anos sem caminhar e estou fumando muito, estou tossindo muito. Então, você compreende que tem algo diferente no corpo, né? Então, tem algo diferente. E aí? Se algo não é nada, é banal? Olha, a pessoa às vezes está com o dedo amarelado de cigarro, tendo tosse direto, tendo alteração do paladar. A pessoa percebe isso, isso é modificável, né? Então, como que eu consigo ir atrás de uma mudança, né? Então, uma avaliação médica, quando tem acesso, ou buscar alguma fonte segura e bacana de informação, como é a ideia que é a proposta do nosso videocast. E se engajar, é saber que essas mudanças elas são difíceis, são desafiadoras, mas elas são possíveis. O nosso cérebro, ele tende geralmente a ficar mais confortável no presente. E é mais fácil para o cérebro confortos mais rápidos do que o planejamento. Então né, mais confortável para o nosso cérebro um chocolate que vai dar um pico glicêmico de açúcar no sangue, que vai dar aquela tonteirinha, um relaxamento, ou que vai dar uma alegria rápida da dopamina, do que se programar que daqui a 30 anos eu preciso estar mais saudável para eu conseguir brincar com meus netos, para eu conseguir aposentar e fazer atividades que eu gosto. Mas a gente tem essa capacidade, né? A gente tem essa metacognição, a gente tem essa habilidade, né? Estamos falando de pessoas com uma cognição preservada, né? Então, uma inteligência preservada. Então, é possível entender que isso que eu estou fazendo não é legal e existem saídas. Isso é muito importante sempre de focar. Como é mesmo o lema, o doutor poderia repetir? Compreender é o primeiro passo para cuidar. Compreender é o primeiro passo para cuidar. É. Então, isso nos dá uma alegria, né, de termos aqui hoje, né, uma cardiologista, um psiquiatra, trazendo essas informações importantes e essa correlação entre nossa saúde mental, nossa vida, nossos comportamentos e nossa saúde física corporal também. A propósito disso, doutora Juliana, sabemos, ouvi dizer, né, que a senhora tem também uma ação até social na rede que prioriza muito a questão do movimento, né? Sendo uma corredora, né, de destaque, né? E é claro que a maioria de nós está distante de chegar a esse ponto, mas ainda assim, quais seriam os primeiros passos? E literalmente para uma corrida são necessários os passos para que nós alcancemos isso, essa questão do movimento, né? O que a senhora indicaria para os nossos beneficiários, considerando as faixas etárias, né? Qual seria o primeiro passo? Passar pelo médico, uma consulta? O que a senhora pode nos dizer como
um comportamento que leve as pessoas ao início do movimento e que levem as pessoas ao ponto final do sedentarismo? Uhum. Eu posso falar com propriedade porque eu também saí do zero. Quando eu comecei a correr, eu não corria nem 500 metros sem parar. Então, assim, eu já tive obesidade, inclusive. Então, eu passei por tudo isso também. Perdi mais de 20 quilos, saí totalmente do sedentarismo e hoje estou aí fazendo bastante corrida de rua. Mas o movimento, ele é muito importante, não só o exercício físico, né? Porque a gente escuta muito isso, né? Eu não tenho tempo para ir fazer uma atividade física. Mas o movimento durante o dia é fundamental. Todo mundo tem o hábito hoje de usar um elevador, que poderia ser substituído por uma escada, por exemplo. O hábito da gente ter sempre uma água perto obriga a gente a levantar de tempos em tempos, até para ir ao banheiro. Então, esse movimento no dia a dia, isso já faz muita diferença para o nosso corpo, né? Hoje em dia, a cardiologia entende que o indivíduo que tem uma mobilidade ativa durante o dia, ele já é protegido ali do ponto de vista cardiovascular, comparado com uma pessoa que tem essa mobilidade bem baixa, né? Então, esse é o primeiro passo. E não é à toa que os relógios contam os passos, né? Conta o quanto de movimento que você faz num dia, porque isso sim já faz diferença, né? E exercício físico é o que funciona para cada um, né? Não tem jeito. O mais importante é fazer, seja o que for. Doutor Antônio Velasco, vou ousar agora perguntá-lo, no ponto de vista psíquico, no ponto de vista emocional, no ponto de vista mental, quais seriam os exercícios ou o que é que nós devemos evitar? Existe alguma construção teórica sobre isso? Existe. E aí, já respondendo, é evitar as sabotagens. E um exercício importante é tendo exercício da constância, tá? Tem algumas práticas bacanas de vertentes, né, de medicina ou de saúde comportamental, da parte até da psicologia cognitivo-comportamental, que podem ajudar nesse engajamento, tá? É importante a pessoa fazer essa autovalorização da mudança e essa persistência. Muitas vezes mirando ali num objetivo, isso tende a ajudar. Ter um objetivo, um foco claro, fica mais fácil do que fazer uma atividade abstrata, né? Então, eu tenho um objetivo que eu preciso perder tantos quilos, ou a gente faz a brincadeira, a pessoa que eu quero voltar a vestir aquela calça jeans que eu tenho. Mas que, na boa, pode ajudar, né? Então, a principal estratégia é aquilo que te motiva e buscar se conectar com essa motivação. Isso é muito importante, porque o nosso corpo físico e psíquico também, né, a nossa espécie, a gente se desenvolveu em meio a lidar com dificuldades próximas, seja guerra, seja selva, seja migração, quando, né, nós ainda éramos né, o Homo sapiens ainda era nômade, e se movimentar. Então, esse padrão de vida que a gente tem hoje, né, o nosso organismo nunca comeu tanto, né, de novo, teremos pessoas em situação de vulnerabilidade, de desnutrição, de fome, mas meios urbanos, a gente nunca teve tanto acesso a alimento e alimento calórico e gorduroso, e a gente nunca foi tão parado, né? Então pô, é fantástico que hoje a gente tem tanta conexão de linhas de trem, metrô, ônibus, pessoas têm acesso a carro, a moto, mas pensar 50 anos, a 100 anos atrás não era assim, né? Então, que bom que a gente não precisa, eu não preciso hoje voltar de bicicleta ou andando para minha casa, que é um pouco distante, então que bom que eu tenho um transporte que consegue me deixar lá, mas a gente precisa lembrar que aquilo que ajuda também pode atrapalhar. Se atrapalha, como que eu resolvo esse problema, né? Então, se atrapalha e me deixa sedentário, então quais práticas eu posso fazer? Então, ao invés de eu ir de aplicativo de carro ou de carro, do meu automóvel, enfim. Será que se eu caminhar e pegar algum transporte público seguro, que seja que eu consiga pegar, será que do trabalho, não quero chegar subindo escada para não chegar suado, mas em determinado momento, quando eu chegar em casa, no final do dia, será que eu posso então subir as escadas do meu prédio, chegar na minha casa e aquilo é um movimento, ou quando eu chego da academia, eu subo de escada. Então,
que ajuda a gente a mudar o comportamento, é esse foco, esse propósito, e existem alguns exercícios que ajudam a ter constância, então tem o planejamento, por exemplo, 1, 3, 6, 12 meses, né? Então, é, um mês de mudança do comportamento, começou a mudança do comportamento, conta um mês, 3 meses, 6 meses, um ano, tá? 12 meses. Geralmente uma mudança comportamental por mais de 12 meses, aquilo vai ser levado o resto da vida. Para ruim e para bom, né? Idealmente para bom, né? Então conta esses marcos, né? Então, tô um mês que eu, né, comecei a correr, ótimo, passei essa etapa. Então, vou correr um pouquinho a mais, aumentar o meu pace, né? Não, e segue nessa constância. Claro, nenhum de nós é perfeito, a vida não é perfeita. Então também tem esse lado da autocompaixão que, poxa, eu estava sem comer doce, exagerei hoje, ou então hoje faltei a corrida e vou largar a mão de tudo. É aquilo que eu até mencionei do tudo ou nada, né? Não é o tudo, não é um nada, é a constância. Então, assim, ok, o que que te atrapalhou nesse dia que não conseguiu fazer seu movimento? Ah, dormi tarde ontem, ou bebi, né, um vinho, alguma coisa assim, uma cerveja. Então, isso é um fator que você pode modificar. Então, assim, se dormiu tarde por outros motivos que não for de extrema necessidade, não dá para modificar, modifica. Ou então, não, um familiar meu está internado, eu estou de acompanhante e não consegui correr. Ok, então como é que você vai adaptar isso quando passar por esse momento? Então, esse foco na constância, no objetivo que você quer alcançar, e a gente está falando de saúde, qualidade de vida, e falando da atividade física como fator protetor do coração, atividade física dá uma sensação de bem-estar, a gente sabe isso, né, que ela aumenta a endorfina, né, então isso dá aquela alegria, dá alguns momentos de sentimento de conquista, dá frustração também, quando falar de mim, quero aumentar o peso, pegar um peso que eu não consigo, mas você lida com isso, né, e manter essa constância. Essa adaptabilidade é algo muito interessante, né? E essa compaixão ou tolerância ou leniência conosco mesmo, né? Uhum. Resiliência é a palavra correta. Resiliência conosco, né? E buscar, talvez, fazer aquilo que a gente goste. Né? Eu acho que fazer o que você gosta, sempre a saúde mental também é muito bom, né? Uhum. Caminhar até onde, em que medida, em que hora do dia, né? Uhum. Falando com caminhar, ou ir à academia, ou algum esporte, se for possível, né? Ou a prática de algo que importe em movimento. Também temos os hábitos saudáveis, né? O hábito da leitura, maravilhoso. Eu penso, hábitos simples, como ligar para alguém, é algo que, em termos de gasto calórico, é muito pequeno, mas em termos de ganho emocional, pode ser gigante, não é? Uhum. A gente vê que o ser humano, de fato, está muito isolado. E à medida em que ele se isola, por incrível que pareça, em que pese os aparelhos e a facilidade em comunicação, como o senhor bem falou, de metrô, linhas de ônibus, meios de transporte e objetos tecnológicos, que Uhum. hoje comunicamos com som, com imagem, a qualquer hora, de qualquer lugar. No entanto, as pessoas estão mais solitárias, mais afastadas, porque falta justamente esse contato humano, né, que pode ser presencial, visitar alguém, um conhecido, ou até ligar para uma pessoa que não se fala há muito tempo, né? Então isso tudo é uma saúde mental que pode ser praticada e geralmente fica deixada de lado em face das atribuições todas que a gente possui. Então é sinal de alerta também, levando para a saúde psíquica, né? E do coração também, né? Foi bom ouvir isso. E vocês poderiam, se pudessem dar, doutora Juliana, um conselho de como começar, por onde começar, em poucas palavras, o que que a senhora poderia dizer para os nossos ouvintes, para os nossos beneficiários da Camperge? Eu acho que essa questão do coletivo, ela é muito interessante, né, para essa saída da inércia. Então, assim, fazer um esporte ou qualquer atividade física que seja, mas que englobe outras pessoas também. Por exemplo, no meu exemplo, eu comecei correndo, mas eu não engajava no início. Eu saía para correr, mas aí um dia eu ia, no dia seguinte já não estava tão engajada assim. Entrar para um grupo de corrida, onde eu marcava com pessoas aquele horário, ia encontrar aquelas pessoas naquele determinado horário, isso foi uma coisa fundamental
para o meu início. Então, acho que isso ajuda muito, né? E seja corrida, seja dança, seja qualquer esporte que for, essa coisa de marcar um horário com alguém, de encontrar pessoas, aquilo vira, inclusive, um evento social, né? Que você conversa, que você troca, que você conhece pessoas ali engajadas em fazer a mesma coisa que você. Então, isso ajuda demais. Eu acho que essa é a principal dica para quem não faz nada, sair ali do zero. Para mim, faz toda a diferença. Doutor Antônio Velasco, eu acho que o senhor pode ainda nos esclarecer mais sobre essa questão, né? Do outro, da alteridade, da busca do social, da importância disso para o reequilíbrio psíquico e para o reequilíbrio físico do ser humano. Como o senhor vê isso no seu consultório? Como o senhor pode nos alertar para que possamos prestar atenção nesse ponto? Não só para nós, mas também para aqueles que têm filhos, para filhos, para parentes, para amigos. O que o senhor pode dizer? Nós somos seres sociais, né? A espécie humana é uma espécie coletiva. Então, contar com um senso de sociedade, de comunidade, de estar com o outro, é muito saudável, né? É claro que tem pessoas que a gente chama de neurodivergentes, que são diferentes, tem diferentes formas, mas, no geral, a gente vai muito em direção ao outro. Então, um senso de pertencimento à comunidade, é muito legal esse exemplo, Juliano, que você trouxe, é um dos grandes fatores de qualidade de vida, de proteção e saúde psíquica, né? A gente hoje tem muita evidência que, por exemplo, o consumo de álcool. O que as evidências mostram é que mais do que uma alegria em ir num churrasco e consumir o álcool, é estar com pessoas. Então, é aquele evento social que você esteve com pessoas, de preferência com pessoas que a gente gosta, que se identifica, com quem vai aprender, com quem vai ensinar. Então, esse senso de comunidade, ele é um grande fator de proteção em saúde psíquica. Tanto que muitos adoecimentos psíquicos, eles podem cursar com isolamento social e retraimento social. Um grande sinal de alarme, né? Psíquico e cardiovascular também, né? Então, esse isolamento social é perigoso e esse contato social sempre é benéfico. Claro que uma pessoa que é de determinada cultura e está ali num contato às vezes desagradável que acontece, né, com pessoas muito diferentes, isso não é bacana. Mas também pode sair uma convergência daí, né? Eu acho que a gente tem que perder um pouco essa visão de segregadora de pessoas diferentes. Então, pode ser um pouco difícil, mas o que você consegue aprender, ensinar, modificar? Qual lado bom você traz ali daquela relação, né? E aí, indo para a prática de atividades físicas, é muito legal isso, porque vocês têm um propósito em comum. E aí é legal os grupos de corrida ou grupos de dança, assim, da prática de consultório. Tem pessoas, pacientes que amam fazer aula de forró. Aqui no Rio tem escolas de forró, de jazz. Eu tenho uma paciente com mais idade, e ela já é uma coronariopata, mas ela, moderadamente, gosta muito de jogar tênis, que é um esporte que você não joga sozinho, né? Então, isso é muito legal. Esse senso de comunidade e pertencimento, né? Nós somos seres sociais. E a gente se identificar com um grupo que gosta, aprender a resiliência de lidar com pessoas diferentes e crescer também através daí, importante. Lembro aqui também das ações solidárias, né? Como o mundo precisa também de ajuda, né? As pessoas por aí, é um trabalho voluntário em prol da comunidade, a prática de alguma ação que não represente interesse só para nós, mas algo que possamos fazer para o outro, né? Para um vizinho, para um desconhecido, para qualquer pessoa, né, que cruze nosso caminho. Isso também nos faz muito bem, né? E faz que prevaleça esse sentimento de humanidade, de respeito, de carinho por todos. Bem, estamos caminhando aí para o final do nosso programa de hoje e eu ia pedir a primeiro a doutora Juliana, depois o doutor Antônio Velasco, que deem sua mensagem final, que deixem sua mensagem para o nosso público, para a nossa audiência. Acho que a mensagem final que fica desse bate-papo que a gente teve é que mudar hábito não é uma coisa fácil, né? E a gente hoje vive uma cultura muito de imediatismo, que a gente quer tudo para ontem, tudo ao mesmo tempo, e infelizmente não vai ser assim. Mas que é importante dar um passo de cada vez e sempre manter essa constância para que hoje a gente consiga
cuidar melhor da nossa saúde, para que lá na frente, daqui a 10, 20 anos, a gente não tenha problemas mais graves, né, nesse sentido. E exercício físico, eu sou a maior defensora. Eu acho que em nenhuma farmácia, em nenhuma prateleira, não existe nenhum remédio que seja igual ao exercício físico. Então, é muito importante ter esse hábito de se movimentar mais e, sempre que possível, fazer o máximo de atividade física possível. Vida é movimento, né? É isso. E o senhor, doutor Antônio Velasco, qual a mensagem que o senhor deixa para a nossa audiência, para os nossos beneficiários da Campeche? Doutor Eduardo, eu vou lhe parafrasear nessa conversa agora. Minha mensagem final é: nós somos adaptáveis. O ser humano é adaptável. Então, compreender, cuidar, modificar, né? Importante a gente ter em mente que cuidar do coração, cuidar da mente, é cuidar do nosso corpo, né? Cuidando do nosso corpo, a gente está cuidando da nossa qualidade de vida, das nossas famílias, da nossa comunidade, das instituições que a gente trabalha e em prol ali do caminho que a gente busca, né? Somos um em milhões, mas somos, né, os milhões são vários uns, né? Então, a gente consegue mudar. É claro que é difícil, tem pessoas que têm limitações sociais ou físicas, mas conseguir adaptar as possibilidades, as limitações, aquele objetivo, contar com um senso de comunidade, um senso de consciência maior, né? Isso ajuda bastante a gente a engajar. Um ponto que eu queria deixar aqui também de lembrete é que da parte cardiovascular, a gente sabe hoje que pessoas com transtornos psíquicos, principalmente graves, elas têm um maior risco cardiovascular e geralmente uma estimativa de vida de 10 até 15 anos a menos. Isso por alguns motivos, né? Tanto o transtorno psíquico em si, que pode levar ao sedentarismo, à má alimentação, a hábitos de vida não saudáveis, tabagismo, excesso de álcool e outras drogas, como também alguns tratamentos. Então, existem medicações que têm efeitos colaterais, né? A gente chama dos remédios fortes, né? Que podem levar até a pessoa a desenvolver uma síndrome metabólica, que são quadros de obesidade associada à pressão alta, diabetes. Então, uma boa prática clínica na saúde emocional como um todo, tanto eu falando como psiquiatra, psiquiatra infantil, como na vida das pessoas, assim, é também o cuidado com a saúde física e cardiovascular. Então, é interessante que a doutora Juliana falou, né, das interações dos remédios. Tem alguns remédios psíquicos, né, psiquiátricos, que eles atrapalham remédios de saúde, né, de segurança cardiovascular. Tem alguns remédios psiquiátricos que podem afetar o coração, dar alargamento de QT, né, então é sempre importante para quem está recebendo cuidado, né, seja um tratamento psiquiátrico ou psicológico, ou para né, falando também para colegas que trabalham em saúde mental, é sempre esse cuidado com todo o corpo físico da pessoa importante. Para os nossos colaboradores, para as pessoas que estão ouvindo, acho que é essa mensagem de que assim, mudar é possível, somos adaptáveis. É difícil, mas constante, aos poucos, com progressões graduais, contando com uma mensagem, um foco importante, com grupos, isso ajuda. E também importante nessa conversa que a gente está sobre comportamento, a gente está explicitando aqui algumas estratégias para modificar o comportamento, né? Então, um objetivo a ser alcançado, pertencimento em grupo, a busca por atendimento com médico especialista quando necessário. Então, eu quero começar a correr, mas eu estou sentindo dor no joelho, o que eu faço? Mas estou preocupado com o meu coração, que eu estou com 40 e poucos anos e nunca fiz um check-up, posso começar já fazendo exercício? É importante procurar atendimento médico. E também, a gente falando de mudanças de comportamento com grupos, isso é um ponto sim a ser observado, né? Então a gente desenvolve contatos com pessoas ao longo da vida e a gente pode mudar esses contatos. Então, tem um grupo da faculdade, ou que era a galera que ia sair, que às vezes é uma galera mais boêmia, mais sedentária. Você não precisa deixar de ser amigo daquele grupo necessariamente, mas você sentindo esse drive, esse desejo, essa vontade, essa energia para mudar. Importante também entender que existem diferentes grupos, né? Eu já vi isso acontecer de fato em consultório, da pessoa ter esse insight do tipo: antes eu dormia tarde, tinha uma vida mais desregrada, quis melhorar minha qualidade de vida. A pessoa enfrentou um quadro de tristeza profunda e conseguiu modificar. E assim, olha, hoje eu entendi que eu gosto de acordar cedo, fazer meu exercício físico, tenho uns amigos mais boêmios, não deixei de ser amigo deles, mas encontro com o meu limite, volto para casa antes. Então, modificar alguns grupos pode ser importante.
a gente sabe também, né? Isso é importante até quando a gente fala de tratamento de uso de substâncias, né? Por vezes a pessoa que está no tratamento, né, do que pode se chamar de uma dependência química, ela precisa sair de ambientes que dão um gatilho para desejo do uso, tá? Então, falando de um outro extremo, né? Mas, na mudança de comportamento em busca de uma melhora de qualidade de vida, faz sentido às vezes buscar um grupo ali que pratica atividades saudáveis, que tem uma alimentação melhor, que não fuma, que evita bebida. E isso não te impede de ter os seus amigos ou continuar convivendo com a família ou com aqueles. É a sua busca por uma vida mais significativa, né? Isso é importante. Então, se entendi bem, tentando também concluir, a busca do ponto de equilíbrio, né? E contar com o auxílio dos médicos, de quem pode muito nos ajudar, né? Da cardiologia, da clínica geral, da psiquiatria, que tem também ferramentas excelentes, confiar na medicina, confiar no avanço dos medicamentos e aderir a essa mentalidade de cuidado com o corpo, cuidado com a vida, né? Cuidado com esse equipamento aqui corporal que nos serve e buscando a ajuda de quem sabe, de quem pode nos orientar, porque faz grande diferença, como vimos nesse programa de hoje, com informações excelentes que vão repercutir na nossa qualidade de vida. E como o psíquico está ao lado do físico, como essas questões interagem, como é fundamental, e daí a felicidade e a alegria de ter vocês dois. São grandes colaboradores da nossa Camperge, são pessoas queridas dos nossos beneficiários e são pessoas que fazem uma medicina com gosto, com vibração, com esse sorriso. E como é bom saber que vocês estão lá, né, com essa vibração, com essa energia, para ajudar a vocês, beneficiários, ouvintes. Procurem o médico, procurem ajuda, procurem aprender aquilo que é necessário. A compreensão, como se falou aqui, é imprescindível, a compreensão da vida, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso planeta, daqueles que nos cercam, através da psicoeducação e buscando sempre o movimento, né, para que sejamos mais felizes. Contamos com vocês no nosso próximo Ponto de Equilíbrio.